Oi pessoal, eu sou o Alessandro e o seguinte, se você acompanha o canal tem um tempinho, você sabe que eu reservo o título Descobrindo a Bonelli para os vídeos nos quais eu comento o meu primeiro contato com algum personagem da Sergio Bonelli Editore. É o caso desse vídeo. Nesse vídeo eu vou falar sobre Adam Wilde. Adam Wilde é uma criação do Gianfranco Manfredi, sim, o mesmo Gianfranco Manfredi de Mágico Vento, o mesmo Gianfranco Manfredi de Face Oculta, de Mujiko, de Shanghai Dev, de várias histórias do Tex. O Gianfranco Manfredi é um dos meus roteiristas preferidos. Acho que ele tem muitas habilidades interessantes. Por exemplo, ele constrói bons diálogos, ele faz um trabalho com muita pesquisa histórica, mas que abre espaço para o fantástico. Enfim, é um roteirista que eu gosto muito. E Adam Wilde é um quadrinho dele que começou a sair lá na Itália em 2014, teve 26 edições e agora chega ao Brasil pela editora Saikan. É o quadrinho de estreia dessa nova editora. E a edição brasileira, ela segue esse modelo que foi aí consolidado pela editora 85. É um encadernado com 4 edições originais. As edições mensais da Bonelli são mais parrudas. Então esse encadernado aqui ele tem 400 páginas, sendo que mais ou menos 400 páginas, e além da história, alguns extras. Extras bem interessantes, como cartas dos leitores, como papo com o leitor, arte do leitor. Achei bacana e até nostálgico ver esse tipo de coisa. E, bom, esse vai ser o modelo. Inclusive, vale mencionar, esse é o volume 1, foi financiado pelo Catarse. O volume 2 já está no Catarse. A editora Saikan adotou a ideia de, assim que terminou os envios desse volume, já abriu a campanha do segundo que está rolando. Eu vou deixar o link aqui caso alguém tenha interesse, tá? Só dá uma olhadinha, vê lá. Inclusive dá para adquirir o volume 1 junto com o volume 2. A galera conhece aí como é que o Catarse funciona. Mas vamos à história. Em Adam Wilde, nós temos o Gianfranco Manfredi contando uma história na África. A África, ela parece ser um grande interesse do Manfredi. Se a gente for lembrar, Face Oculta também é uma história que se passa em sua grande maioria na África. A diferença é que com Adam Wilde, a África é vista mais como continente. No caso de Face Oculta, nós tínhamos uma história focada no conflito entre a Itália e a Etiópia. Então era geograficamente muito circunscrita. Aqui não, é uma saga que se passa aí uma jornada, vamos colocar, na África subsaariana. Pelo visto o personagem vai passar por em torno de 15 países, que seriam 15 países hoje. Bom, embora cada edição de Adam Wilde, como eu disse aqui, nós temos 4, ela tem uma história que tem certo começo, meio e fim, há uma cronologia. O que nós vemos é uma jornada sendo contada. E as sementes da história seguinte estão na história anterior. Há, por exemplo, a construção de um antagonista, que é o Frank Frost, que é alguém que possui grandes semelhanças, mas enormes diferenças. É um aventureiro, tal como Adam Wilde, Bom, enormes diferenças para com o Adam Wilde. Ele é um aventureiro tal como o Adam Wilde, muito habilidoso, mas ele é um escravagista. É um cara sem caráter. E o Adam Wilde é um aventureiro, um escocês que ama a África e um anti-escravagista. Ele tem uma obsessão por essa luta contra a escravidão. E a sua vida é dedicada a combater isso. Bom, vou mostrar os desenhos enquanto falo, depois ao final vou falar o nome dos desenhistas. Adam Wilde é daqueles heróis clássicos, sabe? É daqueles que sempre sabe o que fazer, que possui um código de conduta inflexível, que ele não abre mão. Isso, no entanto, não faz dele assim alguém que seria um paladino da perfeição, ou um modelo de virtude total, assim. Ele, por exemplo, é errático, ele é beberrão. Há algo de Mr. No aqui no Adam Wilde, A saga aqui é aquele tipo de história que foca mais na aventura que no personagem, do que nos dramas do personagem. Bom, eu posso dizer que até aqui, até o final dessa 4ª edição, que está nesse primeiro volume, ele não tem dramas. Adam Wilde é um personagem que não tem dramas, pelo menos por enquanto. O que ele possui é uma causa. E ele é totalmente dessa causa. Há vários elementos interessantes na história. Os coadjuvantes são muito bons, a começar por um conde que está logo no início da história, que vai ser o Pard, vai ser o parceiro, o companheiro do Adam Wilde, que é alguém que o contrata. Para ele ser um guia nessa viagem pela África. Esse conde é obcecado pelo Livingstone. Esse conde é interessante, E há uma princesa pela qual o Adam vai ter uma certa paixão. Há também um escravo liberto que busca vingança. A construção do cenário é muito boa. A África, como nesses clássicos filmes de aventura, ela
é vista como um local de mistério. Mas há, por exemplo, aqui a ideia de que boa parte dos problemas do continente africano, né, são causados pelos estrangeiros, por esse processo de colonização. Né? São esses estrangeiros que vendiam e vendem escravos, né, e colocam lá nessa dinâmica do continente africano irmão contra irmão, né, que coloca uma tribo contra outra e compra escravo nesse contexto. Enfim, nesse processo de colonização, ele foi aí, bom, violento e corruptor, né? Está aqui, embora tenha toda essa aura de um continente do mistério, né? Bom, inclusive é triste, né? Nós vemos aqui, por exemplo, a ideia de que o tráfico negreiro já havia sido extinto quanto a história ela se passa no final do século XIX, mas as pessoas ainda compram escravos, inclusive vendem negros para estarem em zoológicos humanos, né? Isso aconteceu de verdade, como eu disse, o Manfred faz sempre boa pesquisa histórica, né? Bom, além disso, uma coisa que é interessante é que o Adam Wide, ele é um libertador, né? Ele é um libertador de escravos, ele luta com isso, então ele salva, né? Mas com frequência ele é salvo por outras pessoas, assim, né? Ele não é só um salvador dos negros, né? Ele é salvo por negros na África também. Achei essa dinâmica interessante também ser contada aqui, né? O ritmo da história é muito envolvente. E é muito envolvente, assim. É uma grande homenagem aos filmes de aventura, né? Filmes que, para quem cresceu nos anos 70, nos anos 80, talvez viu, sei lá, numa sessão da tarde, ou naquelas sessões que passavam na madrugada, enfim, né? Filmes que compuseram aí o nosso imaginário. E, bom, embora seja bem diferente, há algo tipo de Indiana Jones aqui. É bem diferente, tá? Não é uma jornada arqueológica, não é nada disso, né? Mas, na verdade, aqui o Adam Wide dá uma experiência talvez mais antropológica nesse sentido, né, de ser um guia pelas diferentes culturas de um continente do que provavelmente arqueológica. Mas há algo disso, né? Há algo disso. É uma grande homenagem a esse tipo de filme. O Manfred faz essas homenagens com certa frequência, né? A gente tem o Mujico, que foi uma homenagem do Manfred aos filmes de espião. Tem o próprio Mágico Vento, que não é bem uma homenagem, mas é uma leitura muito própria do Manfred do western, né, ao fazer do ponto de vista dos índios, e aqui desses filmes de aventura. E também esse quadrinho é uma grande homenagem ao David Livingstone. Quem foi esse cara que é toda hora mencionado, assim? Ele foi um missionário, assim, ele foi para a África, se apaixonou pela África, foi um grande aventureiro, um explorador, e aqui não no sentido de explorar, de retirar riquezas, mas de conhecer e se aventurar pelo continente africano. Foi um obcecado pela luta contra a escravidão também, e dos primeiros pesquisadores do continente africano, né, de produzir conhecimento geográfico, sobre a cultura, sobre esse continente, né? Na época que a história se passa, o Livingstone ele já é falecido, né? Mas ele é uma presença constante, ele é toda hora mencionado. A jornada que é feita pela África, né, por esse conde, né, é motivada em seguir os passos do Livingstone. Ao seguir os passos do Livingstone, o conde quer se encontrar a si mesmo. A própria luta anti-escravagista do Adam Wide, ela ecoa isso do Livingstone. E assim, né, nós temos inclusive uma história aqui onde ele é diretamente tematizado. Umas cartas dele que foram perdidas, elas são encontradas na história. Enfim, há tudo isso aqui. Eu vou te dizer, né, que Adam Wide é aquele tipo de quadrinho que é muito legal de ler. É uma história de aventura bem agradável, com alguns momentos de humor, com o Conde principalmente, né? Mas é um quadrinho que a gente termina querendo saber mais sobre o continente africano, sobre esse contexto do século XIX, sobre quem era o Livingstone, sobre certos personagens históricos que são mencionados, né? Acontece isso. Isso aconteceu também, por exemplo, com Face Oculta, com Shanghai Devil. Acho que isso é típico do Manfred, né? Ele não cria um quadrinho didático, né? Não é um quadrinho assim, eu vou fazer um manual para explicar a história da África. Não, não é isso que ele faz. Mas a história fica tão boa que a gente tem vontade de ir atrás, sabe? E assim, né, o Manfred dificilmente decepciona. E eu vou dizer que aqui ele não decepcionou. Ele não decepcionou. E os desenhistas são, vou pegar aqui os nomes, né? Tem o Alessandro Nespolino, né?
O Alessandro que trabalhou inclusive em Face Oculta e Mágico Vento também. Tem o Darko Perovic, que trabalhou também no Mágico Vento, né? E esse Darko Perovic, ele desenha todas as capas de Adam Wild. E tem o Vladimir Kristic. Esses são os artistas da primeira edição. Depois nós vamos ver o nosso Pedro Mauro. Nosso Pedro Mauro trabalha aqui também em Adam Wild, convém edições futuras, né? Bom, eu só vou dizer que eu estou ansioso demais para essa campanha aí de segundo volume acabar e para eu continuar lendo, e que a editora Saikan abriu com chave de ouro. Eu gostei bastante, né? Tá aí o meu olhar, né? Como eu sou suspeito, né? Eu gosto muito do Manfred. Eu gosto demais do Manfred, e aqui ele criou uma história que é ao mesmo tempo cheia de referências históricas e é leve de ler. É diferente de Face Oculta. Face Oculta tem um quê mais pro drama, a aventura, mas é um quê, sei lá, um drama de guerra, né? Aqui não. Aqui é aventura assumidamente, né? É assumidamente uma aventura. É isso, né? Mas é isso, minha gente. Tá aí. Eu vou deixar o link do Catarse, vou deixar também o e-mail da editora, caso alguém queira entrar em contato. Eu imagino que pelo e-mail dê para conseguir também, se a pessoa que é o número 1, não quer esperar o Catarse, né? Eu não sei se está no Marketplace da Amazon. Se tiver, eu deixo o link também. Enfim, vai estar tudo aí na descrição, caso alguém tenha interesse. E aquela coisa, né? Curte, comenta, compartilha, mostra para outros, né? Mais gente pode aí descobrir a Bonelli, descobrir o Adam Wild, me dá uma alegria danada. Toda vez que eu recebo um comentário de pessoas dizendo: pô, Alessandro, descobri Mágico Vento por sua causa, descobri Dylan Dog, descobri Júlia. Poxa, é sempre que isso acontece aqui, é muito legal, né? Enfim, né? Vai estar tudo aí caso alguém tenha interesse, e esse compartilhamento de vocês ajuda, né, ao pessoal descobrir tanto o canal quanto a Bonelli, né, que é uma das prioridades aqui da casa. Lembrar do link da Amazon, está na descrição do vídeo, caso você vai fazer uma compra nessa loja, se você entrar nesse link, qualquer coisa que você comprar lá, desde um computador, um livro, um quadrinho, né, você ajuda demais o canal. E também tem um cupom na editora Novo Século, um cupom que dá 30% na loja da editora Novo Século, que publica quadrinho, publica livros, né. O link vai estar aqui também, e se você fizer alguma compra nessa loja e usar esse cupom, além de ganhar 30%, você também ajuda o canal. Deixa eu ver, esse cupom tem que estar cadastrado, tá? Na loja, é um cupom para cliente, se cliente está cadastrado, então você cadastra primeiro, depois usa o cupom. Para encerrar, podcast, a Voz dos HQs, tá aí na descrição, né? Tá aí na descrição, lá tem áudio todo dia, né? Conteúdo mais antigo do Ministério adaptado para esse formato de áudio, né? Aqui no canal tem vídeo 2 vezes por dia, e lá tem áudio 1 vez por dia, né? Seguimos aí produzindo esse conteúdo sobre quadrinhos, né? Bom, acho que já falei demais, fiz jabá demais, paro por aqui, um abração e até o próximo vídeo.